Deu 5 horas, então vamos iniciar a live, né? Quem for chegando, só dá um oi aí pra saber quem tá online, tá? É isso aí. Então é intraterrestres, extraterrestres e ultraterrestres, governo cósmico e embaixada. Nossa, que super tema de hoje da nossa quarentena esotérica. Bora lá. Olha, gente, essa live, né, que nós vamos fazer hoje e amanhã também, nós vamos apresentar um resumo de uma pesquisa que nós fizemos, ou seja, não são conhecimentos nossos, né, mas que nos parecem ser fidedignos, que parecem ser realmente interessantes e importantes, relevantes em termos de ufologia, tá? Olha, nós pesquisamos alguma coisa assim de Yves, Saint-Yves d'Alvedre, Anne Besant, Raymond Bernard, Ouspensky, Sociedade Brasileira de Obiose, Plano Cósmico da Federação Galáctica, Rodolfo Domênico Pizinga, gente, eu recomendo, olha, o site chama paxprofunda.org, e muitas outras mais, né, muitas outras fontes. Então, é um assunto muito interessante, muito bacana, vale a pena mesmo, sabe? A gente pesquisar, a gente dedicar um tempinho para isso, porque vai ser o nosso futuro. Querendo ou não, vai ser o nosso futuro. Nós estamos aí já à beira, né, dos avistamentos coletivos. Você vê, ontem eu recebi a informação, saiu na internet, que a Marinha dos Estados Unidos divulgou um vídeo oficial, né? 3 vídeos oficiais de disco voador, gente. Já é oficial, já não está mais escondendo, já está acontecendo. Nós estamos tendo muita movimentação, até por conta desse coronavírus também, que é um reflexo de um processo todo que nós já falamos lá sobre a pandemia, né, sobre o trânsito dos planetas, sobre aquela entrevista da Chiliana. Sim, também. Nas nossas lives anteriores que você acha lá no canal. Tá lá no canal, tá? Esse é um assunto que nós não vamos retomar, senão a gente não termina. Bom, esotericamente, sabe-se que se pode considerar a existência de vida espiritual em um sol, porque o sol é uma estrela e uma estrela é um deus, esotericamente falando, né? Porém, as civilizações se desenvolvem em planetas que orbitam os sóis, que são estrelas, né? Cada sol ou estrela pode abrigar muitos planetas em sua órbita. Então, eu vou fazer uma pequena introdução de astronomia, só para a gente ter uma dimensão das coisas, né? Estima-se que exista cerca de 200 bilhões de galáxias no universo. É muita galáxia. Né? Universo visível. Visível. Cada galáxia dessa tem 100 bilhões de estrelas em média. Né? Então, multiplicando-se um pelo outro, você chega a 2 vezes 1022 possibilidades de estrelas. Ou seja, é uma conta astronômica. Essa conta resulta em 10 sextilhões de estrelas, gente. Então, assim, só aqui tem vida e pronto, acabou. E esses sextilhões de estrelas por aí. Ó, gente, aqui. Então, assim, tem muita gente que fala assim: mas eu não gosto desse assunto de ET, de extraterrestre, de ufologia. Eu não gosto muito desse assunto. Bom, mas então, dentro desse sextilhão, será que só você que é o único. Né? Só o nosso planeta nosso que planeta. tem vida. E se você vê lá de cima, né, algumas imagens, o nosso planeta é um pontico assim no meio da imensidão. Imagina, tudo isso que a gente vive aqui, que a gente acha que é grande, na verdade não é nada, né? Então, essa conta funciona assim, né? Então, são 10 sextilhões de estrelas, e a estrela tem vários planetas girando em volta, ok? Muito bem. O que é um sextilhão? Só para a gente ter uma dimensão. É o número 1 com 7 grupos de 3 zeros. Com 21 zeros. Olha a quantidade de estrelas que existe no universo visível. Visível. Né? Sendo assim, você já imaginou o número de planetas que podem conter vida inteligente nesse universo observável? Né? E ainda, já pensou que existe no universo
universo não observáveis, muito distantes ou em outros planos sutis da criação, que também e possivelmente abrigam vida inteligente? Também pode ser que eles estejam procurando também, a vida também. Isso foi só uma pequena introdução de astronomia para aquelas pessoas que acham que não existe vida fora da Terra. Rafaela, bem-vinda. Né? Olha, nós conhecemos pelo menos 3 formas, gente, de ufologia. Quando fala de ufologia, genericamente falando, né? Mas tem pelo menos 3, que da forma que eu Juarez, e talvez a Letícia também, a gente entende. Não, isso não é algo acadêmico, formal, aceito até pela comunidade ufológica. Não. Mas é que para entender didaticamente, eu acho legal fazer essa diferença, né? Então tem a chamada a ufologia científica. A ufologia científica trabalha com fatos comprovados por instrumentos e técnicas científicas. É que ele viu, então existe. Tirou foto, filmou. Teve contato mesmo, fisicamente, tete a tete, como dizem, né? Então, essa é a científica. Provas e provas. Isso. Ok? Tem assim a ufologia mística, que ela é caracterizada, olha, por canalizações, intuições, sensações, emoções. A característica dela é subjetiva. Tá? Tem muita canalização. Tem muita canalização. Ufológica, a gente vê demais. Não que todas são reais ou que todas são mentiras. Não, tem que separar o joio do trigo aí também. Tá? A grande questão do misticismo, né? Até a gente seria bom, se você tiver interesse, ir lá no nosso canal, tem um vídeo que nós fizemos sobre a evolução mística e a esotérica. Tá? Existe uma diferença entre o misticismo e o esoterismo. Tem gente que confunde, acha que é a mesma coisa. Não, não é. Tá? O misticismo tem esse lado que a Letícia falou, você não tem certeza. Né? Então, às vezes, a pessoa recebe uma canalização e acredita que seja de determinado ser, entidade ou fonte, e pode não ser. Porque no plano astral, os seres dos outros planos sutis, eles podem manipular até a imagem com que eles se apresentam para você. Tá? Ou pode até ser. Sim. Né? Então é uma coisa muito mística. Ninguém está falando, ninguém está desmerecendo. Né? Não, de forma alguma. Então, mas é mais fácil. A mística é mais fácil. Esse contato, essa manifestação mística, né? É bem mais fácil. E tem também a ufologia esotérica. Aí é um pouco diferente, olha. Aí envolve telepatia, informações mentais e não emocionais. O místico é muito emocional. Tá? A gente pode observar que, às vezes, a ufologia mística, ela vai... meus amados, meus queridos, temos que ter paciência. Tem essas canalizações, assim, é o que mais tem que a gente vê. Tá? Volto a falar. Nem isso todas aí, passam confiança. Essa é uma divisão didática que eu, Juarez, fiz para poder entender melhor e comunicar com vocês. Ok? Sim. Então, voltando à esotérica, né? A esotérica é mais lógica e envolve a espiritualidade. Né? Quando você está... Uma coisa é... Porque o que acontece? Os nossos irmãos cósmicos, eles falam, olha, nós não somos deuses, nós não somos anjos, nós não somos divinos, nós somos seres iguais a vocês. Só que em planos diferentes, em realidades diferentes. Ponto. Né? E no esoterismo, não. Implica essa espiritualidade. Okay? Só para dar um exemplo, por exemplo, tem o pessoal da Sunesis, até tem o Sunesis Brasil, Projeto Sunesis Brasil, vocês podem procurar lá no Google, né? Vocês vão encontrar. Eles o Projeto Sunesis começou com contato telepático com os guias, e hoje se sustenta com contato telepático. Só que é bem racional. Qual a diferença do processo místico? O processo místico não tem como se comprovar. Né? Olha, eu recebi tal canalização de tal ser, falou isso. E aí? Né? Ou você acredita ou você não acredita. Tem aquela prova igual a ufologia científica. Isso. Já o pessoal do Projeto Sunesis, não é que eles tenham prova, que nem o pessoal da científica, mas eles funcionam assim. Basicamente, tem um grupo, é claro que tem que ter uma constância do grupo, tem que haver esse vínculo com os seres extraterrestres, né? Mas assim, o grupo, quando se reúne, eles entram em processo de meditação e recebem, através de telepatia, as comunicações. Cada um quietinho lá na sua meditação. Tá? Aí, eles escrevem isso num papel. Escrevem num papel.
Depois, eles compartilham o que eles receberam com os demais Cada um do escreve grupo. o seu, Na separado, reunião. e Isso. vê. Aí, porque aí está escrito, não dá para ele inventar. Não é aquela coisa, o outro falou, eu também. Não, peraí, está escrito aqui. Leia o que você escreveu, tá? Então, está escrito, olha, eu recebi isso, fulano, isso, tá. O que for comum, que todos eles, que em tese a mensagem foi a mesma, que foi passado para todos. O que realmente for comum, todos, que a mensagem que for comum, às vezes não vem a mensagem inteira, pega um pedaço, um fragmento, mas o que for comum de todos é considerado que talvez seja a verdadeira comunicação. Ainda não tem certeza. Eles não aceitam como certeza absoluta, né? Porque junto com a mensagem vem o que eles chamam de confirmação. E o que é essa confirmação? Os guias, eles marcam dia, hora e local. Gente, funciona porque com a gente fez como é que fala? Uma saída de campo, né? Uma experiência. Tem um nome aí. Vigília. Isso, uma vigília. Aí falaram que às 8 e pouco, foi 8h30 e tal. Em tal lugar, foi até na Pedra da Bruxa, aqui em São Tomé. E que ia aparecer, né, tal. E então a noite foi friaca danada. Realmente, gente, quando deu o horário certinho, apareceram aquelas 3 luzes, né, ficaram lá e depois embora. E depois ainda deram a, como é que fala, comunicação, Sim. que depois ali, 9 e pouco depois, né, nesse mesmo, ia ter, de novo, para confirmação. E teve. Então, não tenho o que eu falar. Vamos dizer assim, pelo menos da minha parte, não vi ET cientificamente comprovado. Tá? Mas essa parte da ufologia esotérica, para mim, foi confirmada. Então o que acontece? Aí eles marcam, né? Tal dia, tal hora, você olha para tal coisa. E aí vai ter o quê? Uma luzinha para confirmar. Porque esse pessoal já está cansado de ver luzinha. Aliás, eles veem luzonas, veem mais coisa que isso. Né? Então, assim, para confirmar. E qualquer pessoa pode ver, que nem a Letícia falou, nós fomos, isso que ela contou, foi num evento do encontro ufológico que nós fizemos aqui em São Tomé das Letras, tá? E que o pessoal do Suneses veio e os guias marcaram essa presença. Falou, nós vamos estar com vocês lá. A gente ficou olhando. E para ter certeza, nós vamos mostrar, vai ter a luzinha lá. A gente ficou olhando pro céu todo o tempo e nada. Exatamente na hora que ele falou, teve. E assim, lá a Pedra da Bruxa, né? Então, eu achei que foi a confirmação, assim, do que ele falou. E os 2 horários e tudo. Então, essa coisa da ufologia esotérica me foi confirmada. Ok? E assim, lá na Pedra da Bruxa, que a Letícia está falando, nós vimos satélite. Ele nós mostrou. Vimos avião. Passou. É que o pessoal às vezes fica muito no sensacionalismo, ansioso. Né? Aí o pessoal passou satélite. Lá, vai ter. Aí falou assim: não, isso é um satélite, por isso, por aquilo. Aquele é um planeta, por isso, por aquilo. Então ele foi explicando. Estrela. Aquilo ali tá passando um monte de avião que passa. Isso aí, gente, é avião, por isso, aquilo. As luzes são assim, assado. Então ele deu a explicação. Não é qualquer luz. Né, que é óbvio, não. Não, existem características, né, de variação de cores, movimento, né, o movimento, tipo assim, desce assim vertical, ou em vez de subir, também desce. Ou se faz movimentos, assim, tá, então tem diferença, ok? Então, didaticamente, eu faço essa diferença para ficar mais fácil de entender algumas coisas. Muito bem. Dando sequência, né, dos seres, né, de um modo geral, existem seres energéticos, são seres 100% energia, né? São bolas de energia, luzes que podem se transformar numa imagem holográfica, porém, ter o tamanho de uma bolinha de gude e até podem ter, desde uma bolinha de gude, até 20 metros de diâmetro, ficar bem grandão mesmo, ok? São também chamados de seres angelicais, anjos elementais. Lógico que isso aí também é uma explicação genérica, como eu falei, né? Anjo é uma coisa, ser extraterrestre é outra, mas acontece que esses seres de pura energia, eles estão mais para o lado ultraterrestres, que são mais para o lado espiritual do que para cá, para nós, tá? Quando há a presença deles, é um indicativo de que a vibração está muito boa. Aqui na região, o pessoal costuma muito falar de mãe d'água.
que são bolas de luz que saem de dentro das cachoeiras, O dos próprio nome rios, aqui do lado, dos luminárias. lagos. Tem Luminárias. uma cidade aqui do lado que chama Luminárias e vem exatamente disso, que as pessoas viam muitas luzes ali naquele local. Muitas, os antigos, né? O pessoal da roça, simples, que não sabia nada de ufologia, não tem por que inventar coisas, né? Eles viram isso é muito comum. Tá? Sim, esse negócio de bolas de luzes é muito comum em vários lugares, já vi gente falar, até o pessoal da roça também, e não é vagalume não, tá, gente? Realmente são bolas de luz mesmo, e muita gente, mas muita gente já me disse isso. Agora, nem sempre bola de luz também é extraterrestre. Ela pode ser uma canepa. O que é uma canepa? É uma sonda. O que é uma sonda, Júlia? É como se fosse um drone. Um drone dos extraterrestres. Sabe? Ela fica andando assim para ir filmando, ou então fazendo a transmissão ao vivo do vídeo, né? Para conhecer o local, para monitorar e coisa e tal. Tá? Então pode ser uma simples canepa, um simples sonda, ou, entre aspas, o drone, que seria semelhante ao nosso uso Nessa de semana passada, o pessoal tem confundido muito aqueles satélites Starlink, né? E o pessoal tá falando que é um monte de OVNI junto. Mas são os satélites que foram soltos aí. E tem a particularidade, né? Satélite é dessa forma, igual o Sunés explicou pra gente. Satélite é assim, então tem sua particularidade, tá? Nós fazemos parte de um grupo aqui em São Tomé das Letras, sempre é bom a gente salientar isso, né? Chama-se Múltiplas Consciências, que nós temos alguns ufólogos, né? Místicos, esotéricos e científicos, né? O científico, assim, que bem pé no chão, é o nosso irmão Cristiano Gonçalves, que é ufólogo do Rio de Janeiro, faz uma pesquisa muito séria, muito bacana. Quando a gente tá na dúvida, a gente fala, Cristiano, o que é isso? E aí ele fala, não, por isso, por aquilo, é isso e aquilo, não é um OVNI, não é o que você tá achando. Então ele é muito pé no chão. Ele então, tem um contato, na dúvida, a gente pergunta pra ele, que ele é bem pé no chão. Ele tem um canal no YouTube, Organização Contato OVNI, tá? Pode ir lá que ele é confiável, é um trabalho bastante sério. Bom, então nós temos também os seres ultradimensionais. É um ser que está num plano intermediário, né? Ou seja, entre as dimensões, entre a terceira e a nona. Então existem seres da quarta, da quinta, da sexta, da sétima, blá, 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 né? Então vários seres de várias dimensões, são seres ultradimensionais. E é considerado um pequeno sol, pois tem um grande campo vibracional e energético. É um ser de alta vibração, de uma luz intensa e não é físico, como muitos esperam ou pensam. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que eles não se mostram? Por que a gente não vê? Porque eles estão em outra dimensão, eles podem estar aí do seu lado. Eles podem estar aqui do nosso lado, e certamente estão. Certamente. Eu tenho a minha teoria particular também, porque apareceu muito para a humanidade está muito hostil e tal, mas isso aí já deixa um outro assunto. Oi, Carla, tudo bem? Bem-vinda. Nós temos também os seres planetários, né? Formados por 90% de matéria e 10% de energia. Pode ter forma física semelhante à nossa ou não. Eles são seres físicos, né? Mas não são exatamente igual a gente, denso como a gente é. Então, que para viver aqui no planeta Terra tem que ter uma capa, vamos dizer, um corpo, um organismo, a biologia igual a nossa, para poder viver aqui. Vamos supor, a pessoa que lá em outro planeta, a biologia é diferente. Certo? Então aqui seria ter que encarnar no corpo. E para eles se manifestarem aqui no físico, para as pessoas verem, para eles é muito difícil, gente. Como nós, para a gente sair voando. Quando, por exemplo, asa. O homem vai à Lua, ele não vai com aquele escafandro, aquelas coisas redondas, assim, né? Aquela vestimenta. Então, para eles virem para cá também, eles não vão poder vir, né, na pele. É por causa de diversos fatores, nossa clima, nossa química, a biologia e tal. Igual a gente vê em filmes, né? Filmes que tem aquelas coisas grandonas lá, o ET. Aí quando eles vão secar, eles abrem. E aí tem um ETzinho pequenininho, assim. Então aquilo era tudo uma capa. Né? Me lembrou do desenho do Bob Esponja. Ele não tem uma amiguinha, eu acho que é um esquilinho? Tem, a esquilinha. Debaixo, no fundo d'água. Só que ela vai com o escafandro. Ela tem que viver com o escafandro, porque na verdade o esquilo é terra, é terrestre. Mas como ela quer viver lá embaixo, então ela precisa usar aquele escafandro.
Bom, gente, assim, são informações básicas, né, só para a gente introduzir o assunto. Vamos falar agora dos intraterrestres. Nós temos, assim, informações sobre, fala-se muito sobre intraterrestre, né, os conceitos, mas, assim, sem entrar muito em detalhes, é conveniente, eu aconselho vocês de assistir a outra live que nós fizemos, chamada Queda dos Anjos, principalmente a terceira live, e nós falamos sobre a descida dos extraterrestres, sobre a colonização do planeta Terra pelos extraterrestres, tá? Uhum. Então, essa live é muito importante, que vai dar alguns detalhes, que eu vou só resumidamente apresentar aqui para vocês. Olha, intraterrestres, segundo as informações, da, do plano cósmico, né? Basicamente é formado assim, os intraterrestres são seres que vieram de Orion, ok? Que foram a base genética da criação da nossa humanidade, do ser humano. Geneticamente, nós temos genes dos seres de Orion. Seres também de Alfa Centauro, que foram, se não me engano, os primeiros que vieram aqui para o nosso planeta, talvez até antes da formação dele, né? No processo de formação já tinha seres extraterrestres. Também existe os chamados Sunkies. Sunkies foi uma raça criada, tá? Pelos engenheiros extraterrestres que vivem lá no interior da Terra. Ok? É claro que se a gente pegar a vertente da Sociedade Brasileira de Eubiose, por exemplo, a vertente da teosofia, há uma outra abordagem, uma outra forma de se falar sobre isso. Então a gente tem que ter consciência, ou a gente está falando de uma coisa ou de outra, e eu entendo que uma coisa não pode prejudicar a compreensão da outra, pelo contrário, né? Elas se complementam muitas vezes. Por outro lado, né, nós sabemos, temos certeza, e queremos que você também tenha certeza, que o que nós estamos falando aqui não é a verdade absoluta. Né? Certamente as informações são imperfeitas e limitadas. E certamente tem muito mais para se saber do que a nossa consciência chega, ó, sua van filosofia, vamos dizer assim. Exatamente. Oi, Lu, tudo bem? Bem-vinda. E também, como intraterrestre, nós temos o Gafriel, tá? Que é um ser, e Sataniel, que são seres de Orion. Tá? São seres de Orion. O Gafriel é um cientista que veio para a Terra, um cientista genético. Ele foi um dos 7 cientistas genéticos, como nós falamos lá na live, a terceira live sobre a queda dos anjos, né? Que criou o ser humano como ele é hoje. E manipulou geneticamente os humanoides, né? O proto-humanoide. Para servir, para trabalhar para eles. Para ser o que nós somos hoje, né? E também o Sataniel. O Sataniel, ele era um general pacifista lá de Orion, do exército, muito poderoso, tá? E ele também, esses dois seres, né, que a gente tem o nome, são seres intraterrestres. Ok? Muito bem. Então, nós vamos falar agora dos terrestres. Quem são os terrestres? Nós que estamos aqui na superfície da Terra. Nós somos terrestres também. Porque é muito estranho, né? Nós temos os tipos japonês, tem o negro, tem o nórdico. É muito diferente. Nós somos muito diferentes. Tem o estilo árabe, tem o estilo índio. Estilo que eu falo são raças, né? Raças e sub-raças, né? Uhum. Que tem as misturas também dessas raças, tá? Tem as misturas. Então, tem muito tipo de terrestre. Então, assim, às vezes a gente se pensa, será que isso se deu só em função de uma evolução, de uma mudança ao longo do tempo, das intempéries e coisa e tal? Ou não? Bom, segundo o plano cósmico, né, os terrestres, o que nós temos aqui, primeiro, tinha os proto-hominídeos, que eram aqueles que estão mais assemelhados aos macacos. Eles não eram homens, né? Eram mais assimilados aos macacos. Esses que foram a base, né, para a mutação genética que os cientistas, geneticistas extraterrestres utilizaram. Depois, então, desses proto-hominídeos, após a manipulação genética por 7 engenheiros genéticos extraterrestres, que o Gafriel lá era um deles,
surgiram, então, os andrógenos, né? Então, foram os proto-hominídeos que foram alterados geneticamente e se tornaram seres andrógenos. Andrógeno é que você Tem dois olha assim, sexos. será que é homem ou será que é mulher? Tá, então tá na androginia ali. Aí fizeram outra intervenção, né, de medicina extraterrestre, de autoconhecimento, e separaram-se os sexos. Aí houve a separação dos sexos. Então surgiram o que os extraterrestres chamam, entre aspas, né, de Adãos e Evas, né, que seriam aqueles primeiros homens e as primeiras mulheres. Tá? E eles salientam, né, que o primeiro que surgiu foram as Evas e não os Adãos. Foram os primeiros surgidos. Bom, se são as Evas que dão a luz aos Adões da vida, então tem lógica. É. Aí, o que aconteceu? Por razões que nós colocamos, nós explicitamos lá na anterior, na terceira live da queda dos anjos, houve esses Adãos e Evas, eles foram incitados pelo Gadriel para comerem uma fruta alucinógena que ia promover mudanças genéticas. Por um lado, positivas, sim, né, que abria conhecimentos, informações, e por outro lado, extremamente negativas, porque a pessoa podia ficar doente, morrer, ou então ter alterações genéticas descontroladas, sabe aquela coisa de ficar torto, nascer gente com o braço na testa, e aí vai. Nossa! Né? Então, maçãzinha! surgiram os Adãos e Evas alterados. Surgiram os Adãos e Evas alterados, seres que foram alterados, né? Pela injeção, por ter ingerido uma planta alucinógena que fazia modificação genética descontrolada. Né? Se fosse aquela coisa controlada, que é para evolução, ótimo. Não, foi descontrolado. Ele quis fazer esse teste e virou a bagunça. Né? Isso quase que os seres extraterrestres desistem da Terra. Né? A Terra passou por uns 2 ou 3 processos que eles desistiram, foram embora, deixa para lá, o povo não dá para ser não, porque eles não sabiam que foi o Gadriel que levou eles a comer foram induzidos. Foram induzidos. Né? Aí depois que foi descoberto, aí não, vamos voltar lá, vamos ajudar esse povo aí, porque não é assim. Né? Também houve seres humanos híbridos de outras espécies na Terra com Adãos e Evas. Nós tivemos seres que ajudavam a olhar a Terra, acompanhar a Terra, seres extraterrestres, e desceram para cá muitas vezes e acabaram se relacionando sexualmente com os seres da Terra. Gostaram das terrestres. Aí gerou uma hibridação. Seres híbridos, mais um. Né? Que foram o quê? Foram esses gigantes, né? Mestiços gigantes, resultados da união sexual entre Evas e Adão, né? Com os pleiadianos, que eram os nossos guardiões. Então, nós temos aí, pelo menos, indicado 6 tipos de terrestres diferentes. Né? Seres, raças... Pelo que tem notícia, alguns fatos e tal. Pode ser que tenha até mais. Então, até nós, entre nós mesmos, né? É tão diferente que a gente às vezes se pergunta, peraí, e os terrestres, é tudo igual? Não, não é tudo igual. São muito diferentes. Né? E vamos falar agora, né, dos extraterrestres. Bom, nós vamos falar basicamente daqueles mais conhecidos. Ok? Mais conhecidos. Para explicar um pouquinho qual a característica desses mais conhecidos. Quais são esses seres extraterrestres? Olha, então nós temos os seres que vieram da galáxia de Andrômeda, né, que são os coordenadores desse plano cósmico aqui para o planeta Terra, ou foram incumbidos do plano cósmico, como foi colocado na live anterior da queda dos anjos, a terceira live da queda dos anjos. Nós falamos do plano cósmico. Os andromedanos são uma civilização muito antiga que vive em torno de toda a constelação de Andrômeda. Sua civilização é 4.700 anos mais avançadas espiritualmente do que nós. Não é tecnicamente, não. Espiritualmente que nós, né? E 5.000 anos mais avançadas tecnologicamente.
Eles são todos telepatas, eles comunicam pela telepatia, né? São clarividentes e curadores, porque todos estudam todas as ciências, então eles são curadores também. Nós somos hostis perto deles. Com certeza, nós somos hostis. Atrasados e hostis. Até a Sheliana confirmou isso, né? Nós somos seres hostis, extremamente hostis. É claro que deve ter seres mais atrasados e mais hostis que nós. Exatamente. Mas assim, botando por esses andromedanos aí que você tá falando, nossa, nós somos bem pouco. Só para dar uma informação, os guias que fazem contato telepático com a equipe do projeto Sunesis aqui na Terra, eles são de uma lua de Júpiter. Eles são de Júpiter, de uma lua de Júpiter, só para dar um parâmetro aí, tá? Legal. Constelação de Cise, né, da nossa galáxia, né? Foram os primeiros seres do universo material que vieram para a Terra. São esses seres. Existem os cientistas do plano, lembra que eu falei do plano cósmico aqui para a Terra, né? Eles vieram de Alfa Centauro. Lembra que eu falei que foi uma das primeiras que chegaram aqui antes, às vezes até da própria formação da Terra, né? São também conhecidos como Iaplianos, pertencem à 8ª e 9ª hierarquia de realidade antimatéria de Alfa Centauro, uma realidade espiritual. Nós chamamos essa realidade de mundo espiritual, mas eles denominam-se seres de energia ou seres de luz, como eu falei no começo lá. Não tem essa matéria aqui que a gente tem, mas Isso. são seres também viventes. Seres de Órion, vamos lembrar que o Gadriel e o Sataniel, né, são de Órion e é a nossa origem genética. São cientistas do espaço, tá? Eles programam, olha, o contato, preparando o campo vibracional das pessoas para um contato futuro. São ótimos para a cura, telepatia, responsáveis pela ativação dos contatos extrafísicos, pela experiência de saída do corpo, né, projeção astral, tá? E pela ativação de implantes através de GNA, implantes físicos e energéticos. E extrafísicos. Ok? Esses implantes, gente, vamos explicar, aquela que o pessoal fala de chip. Nem todo chip é negativo, né? Antigamente, havia, quando estava aberto, hoje não tem mais isso, havia implantação de chips para controle das pessoas, controle mental, emocional, uma série de coisas. Mas existem os chips que eles colocam, que não necessariamente são físicos, né? Nós temos uma pessoa aqui em São Tomé, que está viva, inclusive, que foi tirado um chip físico, quando tirou fez até barulhinho lá naquela o médico tirou. De metal, tal, ele escutou, ele era criança, mas ele ouviu, todo mundo viu. Na época não tinha tanto essa coisa de ufologia, mas o médico viu, mostrou. Isso. Então, assim, tem o chip físico e existem os chips não físicos, né? Ultrafísicos, tá? Que às vezes eles chamam de cristais. Para que serve esse chip, então, Jones? Para aumentar a capacidade telepática da pessoa, para falar com eles, para aumentar a capacidade de projeção astral, né? Para sair no astral, né? Ter ações conscientes no astral. Chips, às vezes, para ativar o potencial de cura das pessoas. Então, vários tipos de chips também. Ou cristais. Às vezes o pessoal fala, é chip para ficar, como fala, ficar de olho na vida, observar. Não precisa disso, já temos o celular, então, né? Pelo amor. Olha, então esses seres de Órion, segundo as informações, né? Volto a falar, isso aqui, gente, não é verdade absoluta, pelo amor de Deus, hein? Tá? São as informações que nós conseguimos levantar, tá? Então, em tese, pelo que as informações nós levantamos, os seres de Órion têm 6 dedos e 1,5 m de altura. Deram origem à raça amarela de olhos puxados. Então, tem vários raças amarelas. Então, a raça amarela de olho puxado. Alimentam-os da energia irradiada por aparelhos ou do sol. Ou seja, eles não comem como a gente. Ou eles vão comer de uma energia que vem de um aparelho ou se alimenta do sol. Eles não têm emoção. Olha só. Não têm emoção, tá? São inteligentíssimos. Não fazem sexo, se reproduzem em laboratórios, tá? E não têm doenças. Tem o lado bom e o lado ruim, pessoal. Olha como é totalmente diferente da nossa raça. Totalmente. Reproduz em laboratório. Dizem que se reproduzem, eles usam clones. Né? Não tem doença, então por isso que eles são bons para cura, eles sabem como curar. São super inteligentes,
não fazem sexo, né? Não faz tem sexo, não reprodução come, não é, reproduz no laboratório, é e não bem tem emoção. diferente. E não tem emoção, né? É aquela coisa. Talvez por isso que não fazem sexo também. Não tem aquela emoção que a gente tem, né? De comer também e tal. Devem ser todos bem magrinhos, né? É por isso que teve problema lá, teve guerra lá em Orion, guerra cósmica lá. Né? Uma das razões de não ter emoção, não ter empatia, não ter sensibilidade, não ter fraternidade. Bom, Pleiades e Sirianos, né, são os nossos vigilantes, são os vigilantes da Terra, aqueles que cuidam da gente. São descritos, olha, como sendo de mais de 2 metros de altura, são humanoides, ou seja, sem corpo físico semelhante ao nosso, né, das regiões do norte, como se fossem os escandinavos. Aqueles bem branquelos, né? Mas com um longo cabelo loiro ou dourado, com grandes olhos azuis e tanto achatada pele pálida. Os pleiadianos têm um grande estado de consciência e espiritualidade, o que lhes dá poderes para viajar no tempo, olha só, viajar no tempo, e uma vida de até 1000 anos terrestres. São seres que vivem até 1000 anos terrestres. Eles são considerados como um grupo de seres iluminados que se ofereceram para ajudar os humanos a alcançar um novo estágio evolucionário. Ok? A Carla aqui tá rindo, tá falando, gente, sexo leva a Deus. No nosso caso, Por causa de suas características e da descrição dada a eles, muitas pessoas acreditam que os pleiadianos são os anjos da Bíblia. Deram origem à raça amarela de olhos amendoados e brancos. Né? Diferente. Segundo as é aquela raça informações. amarela lá e essa raça amarela Isso, de aqui. olho São puxado. coisas Esse aqui é diferentes. amendoado e branco. Tá? Uhum. Sirianos, né? Nós falamos dos pleiadianos, agora vamos falar dos sirianos. São alienígenas humanoides, têm corpo parecido conosco, né? Que ajudaram antigas civilizações com conhecimentos de medicina, astrologia, geometria, matemática, entre outras. Olha a astrologia aí, né? Já sendo ensinada pelos sirianos. Ajudaram os maias, os incas, os egípcios, entre outras civilizações. Esses são bem levados, pelo jeito. São seres muito desenvolvidos e são uma das espécies alienígenas que lutam pelo domínio da Terra. Tá? Então aqui vai ter informação de todo tipo, ok? Aí outra coisa, o fato de uma civilização inteira ter uma característica, tem grupos dessas civilizações que são confederados e grupos que não são confederados. Tem diferença. A gente não pode generalizar, tá? Então, olha, esse que luta pelo domínio da Terra, por exemplo, é um grupo. E, de repente pode ter outro grupo de siriano que não, que é o contrário. Explica para o pessoal brevemente o que é confederado e não é confederado, porque às vezes... Tá. Existe uma organização, existem outras organizações, tá? Existe uma organização que é a Confederação Galáctica, em que os mundos ficam confederados, eles trabalham juntos, em harmonia. Acho que isso foi falado também na live, né? Sim, nós falamos também um pouco sobre a confederação na live. Existem outras formas de se congraçar povos aí no cosmos, tá? E uma delas, que está mais próximo de nós, é a Confederação Galáctica. É os povos que resolvem sentar à mesa, como se fosse uma ONU, né, dos extraterrestres. Uma ONU extraterrestre, exatamente. Tá? Então, olha, alguns sirianos lutaram pelo domínio da Terra, né? Eles lutaram diretamente com os Greys, tanto os altos quanto baixos. Existem Greys altos e baixos. Nós vamos falar logo em seguida. Okay? E com também os alfa draconianos. Ou seja, os sirianos lutaram com esses aí. Os sirianos são seres extraterrestres de origem de Sírios A ou Sírios B. Dizem que os sirianos pertencem principalmente a Sírios A, os que estão mais próximos da gente, né? São aqueles que têm boas intenções com os seres humanos. Por outro lado, haveria os de Sírios B, que além de serem um pouco diferentes dos de Sírio A, também teriam boas intenções com a raça humana. De acordo com os Dogons, eles eram uma tribo africana que, né, poderia ter tido contato com esses seres muito lá no Antigo Egito, há 5.000 anos. Essa civilização dos Dogons. Sim. Eu acho que aquele livro, O Mistério de Sírios, é um livro à luz, assim, parece uma Bíblia, fala bastante dos Dogons. Né?
Então, eles tiveram bastante contato, poderia ter contato com esses Sírios, né? Segundo os Dogon, os habitantes do Sirius B, seriam meio humanos e meio anfíbios. Isso lembra o Antigo Egito. Né? As iniciações do Antigo Egito, que lá era mar na época. Isso lembra a história das sereias também, meio humano, meio... Sim, exatamente. Né? Os sirianos, que vêm do Sirius A, seriam, em geral, altos, com pele branca ou marrom, de olhos azuis ou esmeralda, e deram origem aos caucasianos, né? As pessoas mais brancas, normalmente, os caucasianos. Tá? Arcturianos. Seres extraterrestres pertencentes a uma das sociedades mais antigas do universo. Eles são conhecidos desde a antiguidade como seres de luz que habitam estrelas brilhantes. Como esses seres de luz são muito poderosos e sábios, eles, por muitas vezes, já ajudaram o planeta Terra, seja através de sabedoria e limpeza espiritual, seja através de inovações tecnológicas e aprimoramentos geográficos. Draconianos. Tem gente que tem um medo danado dos draconianos. Tem gente que se pela. Draconianos, gente, são mais ou menos um título e não uma espécie ou raça. Tá? Os dracos ou draconianos são referências a uma espécie de reptilianos brancos. É uma espécie de reptilianos. Eles controlam as elites, aqui de novo, né, ressaltando que aqui tem informação de todo tipo. Existe draconiano que é confederado e não confederado. Okay? Então, olha, eles controlam as elites, instituições e sistemas. Aqueles que o povo fala que é do governo oculto. Né? Querem manipular. São esses né? aí. Eles influenciam instituições financeiras, promovem o militarismo, criam um clima de medo, dificuldade e insegurança. Manipulam os greys e os reptilianos na Terra. Então, seriam grandes líderes de alguns segmentos de greys. A Lu tá falando que a Rainha Elizabeth é draconiana. Tem essa história, mas que a mulher é velha e nunca morre. Sei lá, né? Exilados de Capela. Deram origem aos egípcios, hebreus, hindus, babilônios e persas. Ou seja, os exilados de Capela mostram que tiveram muito conhecimento, né? Deixaram muito conhecimento para nós. Os greys, agora vou falar exatamente dos greys. Os greys, eles vieram lá de Zeta Retículo e Órion. Né? Então, também são orianos, né? Vieram de Órion também. Alguns, né? Outros de Zeta Retículo. A altura é geralmente de 3 a 5 pés, ou seja, de 90 centímetros até 1,5 m. Os olhos são grandes, tipicamente inclinados, como amêndoa ou em forma de lágrima. A cor da pele varia de tom cinza a cinza branco. Outras cores, como bege, gris, bronzeado ou azul cinza, também foram descritas. Sua reprodução é através da clonagem. Né? Clonagem. E eles não têm aparelho reprodutor. Não tem sexo. Né? Os humanoides greys são divididos em duas classes, os baixos e os altos. Né? Os greys baixos têm de 3 a 4 pés de altura e recebem ordem dos greys altos. Os greys baixos são mais conhecidos alienígenas e estão envolvidos na maioria dos casos de abdução. São amplamente conhecidos pelos seus olhos pretos grandes. Né? Está misturando algumas informações, mas são as informações que estão disponíveis aí. Não é verdade absoluta, são informações que a gente... Pode ter muita coisa que seja verdade, muita coisa que não. Os greys altos dão ordens aos greys baixos e eles quase sempre acompanham as abduções dos greys baixos. Ele tem de 7 a 8 pés de altura e estão brigando pelo domínio da Terra diretamente com os reptilianos e os sirianos. Os sirianos defendendo e os reptilianos querendo controlar. Já não basta o ser humano brigando e tudo. Tem que vir outra gente. Pois é. Olha, existem os greys baixos, que vêm de Zeta Retículo e Órion, e os greys altos, ou brancos, que vêm mais de Órion. Sabe a diferença? Segundo os informantes e contatados, os greys mais regressivos estariam vindo de Sírius e Betelgeuse, uma estrela chamada Betelgeuse, né? Ao invés de Zeta Reticuli. Dizem que existem várias subespécies de greys. Os originais vindos de Zeta
reticuli, seriam aqueles altos, de pele pálida ou acinzentada e narigudos. Bonitos. Enquanto que os pequenos são aqueles modificados geneticamente para fazerem o trabalho duro, principalmente em atmosferas de oxigênio. Olha, de novo a diferença orgânica, né? Ou então, para atuarem na nossa dimensão como alegam as contactadas, são clones sintéticos ou algo assim. O objetivo dos Greys seria mesclar nossa genética com a sua para produzirem corpos melhorados para si próprios. Lembra que eles fazem clonagem? Acho que a Né? Luciane tá... Eles têm um programa de hibridação no qual procuram misturar o nosso DNA com o deles. Ela falou que leu em um site que os Greys perderam a capacidade de reprodução e fazem pesquisas em humanos para conseguirem novamente se reproduzirem os gametas, para que não seja apenas clonagem. Isso lembrou, tinha um seriado aqui que eu e a Letícia assistimos de 10 temporadas, né? Qual deles? O portal Stargate. Ah, é o melhor que tem! Stargate, gente, lamentavelmente não tem Tiraram mais. da Netflix, gente, foi um dos Excelente. melhores. Eu que amo ficção científica, pra mim eu acho que é o melhor que eu já vi até hoje. E lá, um dos povos que eles encontram, até não foi mais no final da temporada, não sei se foi na 7ª ou na 8ª, é tipo Grey. Até o formato, a forma de reprodução, tudo. Sim, muito interessante. Tá ligado, eu acho que com os nórdicos. Não sei. Ah, tem muita coisa, muita temporada. Muito legal, viu? Nossa, muito maravilhoso, Stargate. Gente, existem também os insetoides. Muitas vezes são descritos como parecidos com louva-a-Deus, com postura em oração. Bonito também. Esses seres estão envolvidos em encontro com alienígenas e cenários de abdução. Mas sua presença não é tão amplamente divulgada como os alienígenas nórdicos, né, e os cinzentos, que são os Greys, que são mais conhecidos. Mas acho que os mais conhecidos são os nórdicos e os Greys, né? Isso leva... Até desenho tem os dois. A minha mente criativa, né? É. Aí leva insectoide, leva aquele louva-a-Deus gigante, assim, se aproximando. Ai, a mente da gente. Teve aquele filme, né? Lembra que teve uma invasão extraterrestre e eram insectoides, né? Eu não me lembro qual é o nome do filme. Lembro. Lirianos. Dizem que os lirianos são nossos ancestrais originais, isso é, a primeira raça de humanos no universo. Os lirianos são extraterrestres de Lira, né? No entanto, devido a uma guerra, muitos lirianos foram forçados a deixar seu planeta. Foi assim que eles se espalharam pelas Pleiades e pelo sistema Vega. Os seres de Lira eram, desde o início, pais exigentes e autoritários para nós, enquanto os de Sírios, né, os Sírios A, não só sentem afinidades pela nossa raça, mas também amor, e assim como seres de Pleiades, ou seja, os lirianos eram mais rígidos, mais radicais, mais de puxar a orelha, né? E os dos Sírios A e os pleiadianos têm mais paciência e relevo. Mais compreensão, talvez. Exatamente. Os nórdicos, né? Aquela imagem que circula aí do Astacheran é desse nórdico. Loiros, altos, bonitos, né? Porque a maioria é tudo tipo clone Grey, insectoide. Eles eram geralmente, olha, os nórdicos, eles geralmente possuem características do norte da Europa, escandinava. A pele parece sem pelos e livre de manchas. As características faciais são refinadas. O olhar dos nórdicos é a coisa mais estranha sobre sua aparência, segundo as informações, né? O cabelo é loiro. São pessoas altas, muitas vezes entre 6 e 8 pés, ou seja, entre 1,82 m e 2,45 m. São bem altos. Gigante, né? Gente. De altura. Os nórdicos, às vezes, usam uniformes ajustados ou roupas longas ou vestidos. Eles alcançaram um estado de espiritualidade muito superior aos seres humanos, o que lhes permite, entre outras coisas, viajar no tempo ou passar da energia para a matéria com um simples pensamento, né? Então, aqui me ocorreu duas coisas, tá? Deixa eu ver se eu lembro quais eu estava lendo aqui. Luciene, você é meio parentesco nórdico, hein? Ah, tá. O Godard, que é um dos guias, eles falam que é guia, né, extraterrestre, é um irmão cósmico, né, são guias extraterrestres, não espirituais, que orienta o SONES, o projeto SONESES,
Dizem que é isso, ele tem 2,5 metros de altura, ou parecido com isso, bem grandão mesmo, né? E o fundador do projeto Sunesis também, fundadora, ela relata o contato com seres assim, de outro planeta, com roupas muito colantes, até desconcertantes, ela fala, de Sensuais. forma que marcava o sexo, né, da moça que era Então uma mulher, a esses têm feminina. sexo. Essa tem sexo. Aham. Esses são os bonitões, São diz ela. detalhes aí que a gente está lembrando e vai passando. A ideia dessa live é a gente compartilhar informações. Olha, os seres de Pégasus, a única informação que eu consegui foi que deram origem à raça negra. Seres de Pégasus. Pouca Aí, informação nesses sim. Pegasus. Seres de Prociones, olha, promovem resistência efetiva à subversão extraterrestre. Desenvolve consciência multidimensional. Usam vibração mental para prevenir o controle dos ETs, principalmente dos Greys e outros, né? Contra a gente. Eles monitoram a atividade dos ETs hostis, então são muito amigos, são muito bons para nós aqui da Terra, né? Eles expõem as subversões de extraterrestres, ajudam a revelar o segredo do tema extraterrestre, ou seja, são aqueles que trazem essas informações para nós, os prociones, né? Têm consciência multidimensional, desprogramam as mentes controladas, aquelas pessoas que foram controladas, né, eles desprogramam, promovem os direitos universais, a internet e a comunicação global. Olha que interessante, né? Interessante mesmo. Uma civilização muito bacana, né? E os reptilianos, tão conhecidos e temidos reptilianos, né? Eles são supostamente grandes guerreiros, né? Com um importante sistema político-militar competitivo e hierárquico. Isso os levou a guerrear contra humanos. Eles têm grande poder psíquico, influencia a pessoa psiquicamente, e são alimentados por energias negativas, como o ódio e o medo. Ah, então tem bastante alimento aqui nessa terra para eles. Pois é, quando a pessoa, né, tem ódio ou tem medo, ela libera energia, bioenergia plasmática, né? Ela libera a sua bioenergia. E esses seres se alimentam dessa guerras, energia. nos pânicos aí, né? Dizem que eles controlam a Terra das Sombras, se disfarçando de seres humanos entre a elite dominante. Aí entra a teoria da conspiração. Entra o governo oculto. Que a rainha lá é reptiliana e tal, né? Há também lendas que Quetzalcoatl, a serpente emplumada dos astecas, era, na verdade, um réptil. Parece mesmo, né? O desenho. Proclamada Deus entre os humanos por ser apenas um ser alienígena superior. Há quem afirme que os reptilianos influenciaram fortemente a cultura egípcia e que talvez fossem seus deuses. Esses extraterrestres se parecem com humanos reptilianos, humanoides reptilianos, né? Ou seja, como se fossem homem, que tem braço, perna, tem tronco, né? Mas com um jeito de No réptil. Stargate tinha também, tipo, estilo egípcio, era o estilo egípcio, lembra? Mas eles eram répteis que entravam na cabeça aqui atrás. Então, eram os Golds, lembra? Então, na verdade, era uma cobrinha. Eles mesmos eram uma cobrinha que entrava do corpo humano, no estilo egípcio. E se apossava do se corpo. apossava do corpo. Então, você perdia sua consciência e eles começavam com uma consciência deles. Porque, na verdade, eles não tinham corpo. Eles são uma cobrinha, ou um réptil. Em outras palavras, eles têm um biotipo humanoide, mas com características reptilianas muito bem definidas. Normalmente, olha, os reptilianos têm escamas, garras e um focinho tipo lagarto. Na maioria dos casos, eles têm olhos como uma pupila de fenda vertical e uma íris amarela ou vermelha. Em contraste com os greys, os reptilianos tendem a ter uma musculatura e estrutura de placas ósseas muito bem definição, é uma massa, né? Realmente são muito fortes, né? São guerreiros, né? Alguns reptilianos e outras espécies de ETs podem ser andrógenos. Olha que interessante, eles podem ser andrógenos. Algumas, não todos, né? São informações disponíveis aí na internet. Oi, Lídia, tudo bem? Para quem entrou agora, não é uma verdade absoluta, é uma pesquisa que a gente fez aqui com
fatos mais a ver. Aglutinando informações para dar de uma forma bem didática, digamos E assim. quando começou a falar da reptiliana, eu fiquei, é porque, gente, como eu conheço gente que morre de medo, faz uma tempestade por causa do reptiliano. Então eles têm toda essa fama, né? Só lembrando, tá? Existem reptilianos que são confederados, gente. E tem reptiliano que não é. Então, nem todo reptiliano é ruim e nem todo reptiliano também é bonzinho. É que Ok? nem A gente tem que ter bom falar, senso com sei relação a lá, isso. falar que São civilizações. sei lá, toda raça, sei lá, põe uma raça chinesa, um exemplo, tá na moda. É, todo chinês é bonzinho ou todo chinês é mau? Não tem, né? Tem os bons e os maus, em todos os lugares existe isso. Então não Exatamente. vai classificar uma raça que, ela é só do mal. Não tem isso. Continuando aqui a nossa exposição das raças. Existe o Tau Setianos, né, que vem da estrela chamada Tau Sete, né? Uma raça de humanoides com aparência mediterrânea ou sul-americana, latina, de pele bronzeada, muito similares aos humanos caucasianos da Terra, exceto por pequenas diferenças. As orelhas são levemente pontiagudas, né, igual o Do Spock. Spock, lembrei. Maior densidade física em relação ao seu tamanho. Nariz levemente mais largo, em média 1,65 m de altura, e muitas vezes com corte de cabelo curto, estilo militar. É dito que o Tau Setiano e Epsilon Eridanius fazem parte de uma grande atividade de convergência de humanos extraterrestres e possuem uma aliança com os Pleiadianos, que, por sua vez, de acordo com contatados, possuem alianças com veganianos e umiteanos e outros. Ou seja, olha cada nome, umiteanos, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa raça, umiteano. Olha como são várias raças que estão ajudando, contribuindo, né? Então, se está com pleitianos, os pleitianos são os nossos vigilantes, os nossos protetores, né? Os andromedanos, né? Os telosianos tem no filme também, algum filme de ficção que eu assisti. Não, mesmo. Telosianos ajudam a humanidade da superfície a aprender sobre sua história. Olha que legal. Traz a nossa própria história, porque a história é um problema, né? A história, o pessoal fala, é escrita por quem ganhou as guerras. Então, é uma versão sempre tendenciosa. Sim. Toda história, ela é tendenciosa. O registro, ele sempre é tendencioso. Ele passa pelo paradigma de quem está escrevendo, pelos valores de quem está escrevendo. E aí, e nem sempre quem ganha a guerra e faz a sua história, a sua escrita, é bonzinho. Na maioria das vezes é o contrário. Usou de artimanha. Sempre quem perdeu estava errado, né? Era o ruim da história e coisa e tal. Então, os telosianos ajudam a gente a saber a verdade sobre a nossa história, né? Olha, ele restaura, esse grupo de extraterrestres restaura a longevidade humana, muda o sistema de crenças perniciosas e protege o meio ambiente. Olha, promove a biodiversidade, promove a longevidade e saúde humana. Olha que importante que é esse grupo de STS para nós, né? Nessa ponto de preservação do meio ambiente, de promover a longevidade. Saúde, gostei deles. Lembra, naquela live que nós fizemos, que nós citamos o Chico Xavier, ele fala, né, que em 2500 eles vão inventar, não é 2500, até 2100, em algum local, em alguma época de 2100, o ser humano aqui da Terra vai inventar uma pílula que para o processo de envelhecimento. Talvez sejam esses telosianos que vão estar ajudando, que vão estar orientando a gente nesse sentido. Mas esses mesmos seres, eles promovem o quê? Proteção do meio ambiente, a biodiversidade. É uma consciência ecológica, que é muito legal, né, gente? Isso aí é muito importante. Precisando também. Exatamente. E nós temos também os veganos. É aqueles que não comem nada de origem animal? Não, é que vem de vega. São os veganos. Olha, os veganos, eles trabalham disseminando a verdadeira história da raça da pele escura azul na galáxia. Ok? E assistindo a humanidade na compreensão do seu potencial e motivação, recuperando a verdadeira história da humanidade. Então, eles trabalham junto lá com os telosianos com relação à história, né? E o legado dos veganos compreende a história galáctica. Então, são eles, os veganos, que trazem para nós as informações
com relação à história da galáxia. Ajudam também a descobrir a essência, a verdadeira essência da natureza humana. São seres ligados à diplomacia e à resolução de conflitos. Eles são envolvidos na educação global. Então, né, os veganos aí são muito da diplomacia, de um modo geral. Certo? Olha, gente, existem publicações, e tem uma publicação, parece que russa, que fala de 98 raças, Tem um uma coisa livro assim. russo, Isso. uma coisa assim, que tem Mas várias assim, raças. eu, Juarez, achei mais relevantes essas aqui, que a gente tem mais informações de várias fontes, né? Certamente existem mais do que esse, como nós vimos aí alguns nomes bem estranhos que a gente nunca ouviu falar. Trilhões de galáxias e tal. Exatamente. Então, o intuito nosso com essa live é levar essa informação. Quais são os intraterrestres que existem aqui na Terra? Informação que nós temos atualmente. Exatamente. Quais são os terrestres, né? Nós, né? Será que nós nos identificamos com qual grupo aí de terrestres remanescentes da nossa história? A Lídia está perguntando, tem uma curiosidade, como são os habitantes de Órion? Eles existem? A gente chegou a falar no começo. Sim, nós escrevemos aqui, né? Alguns Greys vieram de Órion, tá? Então é só você voltar lá, assistir do começo, você vai conseguir ver. A gente falou bastante de Órion. Né? Aqui, inclusive, é a base genética nossa. Também te convido, Lídia, para você assistir a live anterior sobre a terceira live sobre a queda dos anjos, que a gente fala exatamente dessa vertente extraterrestre, dessa concepção da colonização do planeta Terra por seres extraterrestres, né? Naquela ideia, eram os deuses astronautas, né? Então, esses seres que desceram, eles eram anjos que caíram ou foram seres extraterrestres que vieram colonizar? No nosso canal do YouTube tá os vídeos das quarentenas anteriores. Exatamente. Tá bom, gente? Olha, vamos ficar por aqui para não ficar muito longa a live de hoje. E amanhã a gente conclui esse tema falando dos ultraterrestres, do governo estelar e da nossa embaixada da Confederação Galáctica. Então, como vocês viram, vamos ter mais um dia de quarentena esotérica aqui de live. Nessa semana. Nessa semana, porque o assunto é vasto. Nós, assim, resolvemos fazer amanhã, não deixar para a semana que vem, que não perde a motivação, né? Sim. Quem assistiu, gostou, amanhã conosco aqui, mesma bate-horas, mesmo bate-canal, né? Mesma linha do tempo, minha ou dela, do Facebook, ok? Até amanhã, gente. Brigadão, um abraço.